Acho que tem isso, né? Tem, tipo, o que motiva você ser empreendedor e o que te dá o estalo em falar, agora você é. Sim, eu tive que empreender nessa época por necessidade, fui engolido. Eu não tenho como competir com preço, com logística, com velocidade, com uma... Eu era o único, eu equipe, né? Pô, Magazine Luiza, cara, fechei a empresa. E aí meu pai sempre falava, você tem que ser advogado, você tem que ser médico, porque na cabeça deles são pessoas que se dedicam. Todo mundo vê as pingas que a gente toma. Mas os tomos que a gente cai, não. Não, pô, esse cara tem dinheiro, às vezes o cara tá com antecipação, tá devendo dinheiro. É um cara que tá pagando funcionário, mas não sobra nada no caixa. Então, cara, no final do dia, eu acho que, de novo, né? O ser empreendedor hoje com o ser empreendedor do futuro não tem nada a ver uma coisa com a outra, cenas do próximo capítulo. Fala, CEO, tudo bem? Bem-vindo ao nosso primeiro programa aí de podcast CEO Por Acaso. E esse é um programa muito especial, porque além dele dar abertura para esse projeto que é um sonho que está se concretizando, ele também tem um convidado aqui para mim que, desde quando eu comentei sobre esse projeto, quando tinha nascido esse sonho no meu coração, eu falei, cara, eu preciso muito que você seja o primeiro convidado, porque além de amigo, além de brother, é um cara assim que tem um know-how dentro do mercado, tem várias skills e uma expertise invejável. Vou ler só um pouquinho aqui do que eu fiz para vocês conhecerem ele. Eu tô falando do Aleph Soler. Quase uma década aí trabalhando com inovação e go-to-market de produtos. Ele é esposo, ele é pai de pet, ele é head de inovação na Oracle, ele atende o universo enterprise, startups com foco em inovação aberta. Além disso, vai lá, ó. Ele é CEO da Mini, que é uma travel tech que está ligada à economia compartilhada de empresas do turismo, como hotéis, locadoras, plataformas de short stay e companhias aéreas. E ainda assim, pasme, como se não bastasse tudo isso, ele ainda é CEO da Falo Bem, que é uma HR Tech focada em alunos sem experiência corporativa e autônomos que vivem do boca a boca para venderem seus trabalhos e projetos. E ainda assim tem um viés artístico aí que eu conheço. Eu tô falando com esta lenda, Aleph. Fala, meu irmão. E aí, cara? Tudo bem, cara? Caiu uma lágrima aqui agora, ô Cleiton. Sério, velho? Maravilhoso, obrigado. Pô, cara, você sabe que é de coração. Obrigado pelo convite, cara. E, cara, é mais do que especial a sua presença aqui no programa, porque, assim, você foi, depois da minha esposa, é claro, eu acho que foi a primeira pessoa que eu abri... Depois da esposa, importante. Que eu abri esse projeto que a gente tava fazendo, e eu acho que, assim, já tem um período significativo desde que a gente comentou, e, cara, de novo, fico muito feliz por você ter aceito o convite, cara. E eu queria começar perguntando um pouquinho aí do Aleph, como foi a sua trajetória aí, como que nasceu, em que ponto o empreendedorismo chegou na sua vida, a sua família já é empreendedora, aonde esse bicho do empreendedorismo pegou você aí nessa sua jornada, cara? Boa. Cara, primeira coisa, obrigado pelo tempo, pelo convite. De verdade, uma honra. Tô emocionado pra caramba de ter... Obrigado, cara. Esse tempo contigo. Tu sabe o quanto que eu tenho de carinho por você, pela Sá. Depois eu também quero saber se o seu por acaso, tá? Pô, você não vai fugir, não. Com certeza. Vamos lá. Cara, vamos lá. Veia empreendedora família. Geralmente é isso, né? Você vai ver o empreendedor tem um histórico familiar, né? Muitas vezes. E já começa por aí. O que é empreendedor, o que é empreendedora? Quem só tem um negócio, quem tem um contas a pagar, contas a receber... É doideira, porque talvez o que caracterize na cabeça das pessoas que, quando você fala a ideia empreendedor, é uma pessoa que tem uma grande empresa, uma grande organização. E hoje em dia a gente vê que, sei lá, com o advento dos MEIs aí, com a pejotização, vamos colocar assim, para as pessoas, o empreendedor nada mais é do que a pessoa que talvez ela faz a sua força de trabalho ser vendida por conta própria, ou que desenvolve algumas outras coisas e faz essa venda disso. É claro que existem outras categorias que podem ali englobar a pessoa. Então, sei lá, o seu, por acaso, é desde a mãe que em algum momento ela começou a empreender, por exemplo, vender bolo de pote, porque ela viu no empreendedorismo nessa possibilidade de um extra de mudar a realidade da família dela, que ela é um complemento que ela não dava conta de ter só com o salário que ela tinha de CLT. Exato. Da atividade formal. Então, assim, as pessoas não se dão conta... Mas o simples fato de você já estar fazendo isso, queira ou não, você se tornou um CEO por acaso. Mesmo que você ainda não saiba o que é ser um CEO, o que faz um CEO.
ou de fato que você acha que CEO é só um cargo para uma empresa grande, não. Acho que a gente tem difundido esse Boa. conteúdo de empreendedorismo e quanto mais a gente tornar palatável e fazer que essa informação chegue nas pessoas, eu acho que a gente quebra barreiras, porque, de novo, eu e você, no nosso período de início de empreendedorismo, não entregando na cidade, cara, não tinha essa vibe que tem hoje em dia, por exemplo, de programas de televisão, Não. do incentivo Malemar, acho que tinha o pequenas empresas e grandes negócios. Já assisti muito. Domingo de manhã. Pô, eu acordo até Perdi hoje, tá passando a missa do Padre Marcelo, às vezes, que eu acordo super cedo, mas você vê, não era difundido, o ser empreendedor não era bonito, a cultura que a gente tinha era o quê? Seja concursado, conquiste um bom emprego, faça uma carreira que tenha uma longevidade dentro de uma empresa, tanto que na minha família tem casos de pessoas que entraram na empresa e ficou na empresa por anos e galgou a carreira realmente lá dentro. Mas e você, cara? Boa. Da onde foi? Não, cara, concordo com tudo que você tá falando. Tipo, hoje eu acho que tá muito mais fácil o acesso a saber o que é um CEO, o que é um empreendedor. Tem essa dicotomia do que é ou não ser um empreendedor, enfim. Cara, minha família, vamos lá. Começando por quem me originou, né, como pessoa. Minha mãe tem até escola fundamental, sempre empreendeu, mas nunca teve um trabalho ali que fosse a minha mãe uma empreendedora. Nos moldes de hoje, talvez. Mas, cara, ela tinha que fazer as coisas acontecerem naquele momento ali pra realmente fazer a renda girar em casa e sustentar a família. Sou de Minas Gerais, uma cidade chamada Formiga, onde tem muito doce. Então, já tenho uma relação muito forte com doce desde lá. O meu pai, ele sempre trabalhou com tecnologia, implementando soluções e assim por diante. Teve uma época que ele, cara, eu vi meu pai uma vez por dia e ele viajava 30 dias por mês. Caraca. Ou seja, não vi meu pai. Ele falou, cara, eu acho que tem que, né, mudar um pouco desse negócio aí, senão a família não vai sustentar, não. Aí meu pai, nessa época que trabalhava com tecnologia, virou professor de história e sabemos que o Brasil, né, os professores, infelizmente, não são valorizados da forma que deveriam ser. Ou não são os heróis como eles deveriam ser os heróis, assim por diante. Então a gente teve sempre uma vida muito, muito simples, cara. Mas meu pai teve sempre essa cabeça de... Eu lembro que quando a gente morou em Rio Claro, São Paulo, ele dava aula de história e ele queria empreender tendo um lava-jato a seco. E lá em 2015 já tinha essa cabeça de disruptar o modelo de lava-jato tradicional, que gasta-se água, e o lava-jato a seco você tem um negócio mais ecológico. Então, cara, meu pai tinha ali uma cabeça de empreendedor, só que talvez ele não tinha a sorte / oportunidade. A gente vai falar um pouquinho mais, acho que sobre esse tema de sorte, o que é oportunidade, o que é sorte. Um pouquinho de tudo. E ele falava, cara, eu preciso mudar esse modelo, porque as pessoas, eu acho que tendem a olhar pro modelo tradicional das coisas e tendem a olhar para a questão da sustentabilidade, que hoje é dificilmente você falar sobre um cargo de CEO sem falar do tema de ESG. E como que eu faço para isso acontecer de forma mais sustentável possível, gerar valor na ponta pro meu negócio? Cara, meu pai era professor de história e tinha uma cabeça de empreendedor. Talvez ele só não tinha a oportunidade / sorte de empreender esse negócio lá atrás. Então, assim, se eu for lá de novo numa ótica de histórico familiar, talvez eu não tinha tanto impacto de um pai e de uma mãe em relação a se tornar um empreendedor. Eu lembro que era muito isso. A gente tem os famosos vieses, né? E a gente fala viés como se fosse falar de qualquer outra coisa, né? No final do dia, o que é um viés, né? É um erro sistemático. Que ele acontece porque ele virou uma cultura na nossa cabeça e alguém ensinou aquilo, encaixou na nossa memória, e é aquilo que eu vou fazer e eu vou errar sempre através desse viés sistemático. E o viés do meu pai era assim, cara. Meu pai teve uma época, também pregressa do meu avô, que ele falava que o trabalho para os meus avós e meu pai significava dedicação. E é engraçado, quando eu comecei a fazer algumas palestras sobre o tema de empregabilidade, comecei a usar ChatGPT, Gemini, para entender, viu? O que significa emprego para a geração Baby Boomer? O que significa emprego para a geração Silent? Foi antes do Baby Boomer. O que significa emprego para a geração Z? E é engraçado que para cada geração, no viés do ChatGPT e de um Gemini da vida, ele falava que uma coisa era dedicação, outra coisa era utilidade, a outra digital. Cara, para cada geração, empreendedorismo significa uma coisa, né? E eu lembro que meu pai significava muito nesse negócio de dedicação, né?
E aí meu pai sempre falava, você tem que ser advogado, você tem que ser médico, porque na cabeça deles são pessoas que se dedicam. Porque, pô, você faz direito, você tem que se dedicar a ler livro, a ler muita coisa e passar depois numa prova do OAB. Médico, cara, uma disciplina que nunca para de estudar. Então, a dedicação da disciplina de ser um médico, a dedicação de uma disciplina de ser advogado, era o que virava muito na cabeça dele, que era o que eu tinha que ser. E hoje, talvez para a geração alfa, acima de 2010, se a gente faz essa mesma pergunta para uma geração, talvez os pais e mães não saibam nem responder o que é um trabalho do futuro. O que é ser um empreendedor. Por isso que eu falo, o que é ser empreendedor, né? Aí tem evidências, né, para não ficar uma conversa tão vaga. O Institute for the Future é uma entidade global de designers, antropólogos, psicólogos, tem vários perfis ali de profissionais. Ele já tem um estudo falando sobre, até 2030, mais de 85% dos trabalhos não tem nem nome. Então, se o trabalho não tem nem nome, o que é empreendedor? O que é empreendedora? O que eu quero dizer no final do dia? A gente tem na cabeça o que é ser empreendedor, né? É uma pessoa que usa uma gravata, um terno, talvez, o viés da cabeça das pessoas, né? É o estereótipo que as pessoas criam, né, do famoso empreendedor. Estereótipo. Você falou a palavra certa. O famoso estereótipo é o cara que tem muito dinheiro, mal sabe... Todo mundo vê as pingas que a gente toma. Mas os tomos que a gente cai, não. Não, pô, esse cara tem dinheiro, às vezes o cara tá com antecipação, ele tá devendo dinheiro. É um cara que tá pagando funcionário, mas não sobra nada no caixa. Então, cara, no final do dia, eu acho que, de novo, né? O ser empreendedor hoje com o ser empreendedor do futuro não tem nada a ver, eu acho que com uma coisa com a outra, cenas do próximo capítulo. Agora, eu tive a sorte de sempre ter a curiosidade do que era ser um empreendedor, dado que eu não tive essa exposição quando eu era adolescente. Então, eu tentei seguir um caminho contrário, aí vem um pouco do rebelde, né? O Aleph rebelde. Cara, eu queria ser uma coisa diferente do que meu pai e minha mãe falavam. Porque pra mim eu tinha que ser diferente e eu queria sempre ter a aprovação dos meus pais por uma coisa que eu queria diferente do que eles achavam que eu tinha que ser. E eu comecei a me expor num mundo de empreendedores que eu queria aprender. Ali era meu MBA do que era esse ser empreendedor. Então, cara, eu lembro que meu primeiro emprego foi... Cara, eu fui vendedor de roupa na Hering. Caraca. E ali foi legal, porque eu entendia o que era uma empresa, por que as pessoas compravam roupas, como que eu tinha que agregar valor para ela, o que era 30% daquela roupa que era 30% do salário dela, porque tem um público ali, um classe mais C, um classe mais B menos, talvez. Quem que é o target que você define? Cara, eu tô vendendo uma roupa que para ela talvez signifique 30% do salário dela, que ela tem que dividir entre roupa, comida. Então, como que eu vendo o valor, né? Caro, barato, é barato, caro. Então, acho que trabalhar com vendas, e aí também tem um pouco do que eu acho que um CEO, ele tem um pouco de personalidade característica, ele é um vendedor. Ou ela é uma vendedora. No final, acho que todos somos vendedores, né? A gente tá toda hora querendo vender alguma coisa, querendo persuadir alguém, querendo convencer alguém de algo. Então, acho que ser empreendedor tem muita veia comercial, né? Porque você tem que vender alguma coisa. Se não for um serviço, é um produto. Se não for um produto, é um serviço. Se não é uma consultoria. No final do dia, é esse o mundo do empreendedorismo, né? Então, de novo, eu acho que minha primeira escola foi essa escola comercial, que fez eu entender o que era ser essa veia mais comercial, que eu acho que é uma das disciplinas do famoso, a palavra inglesa bonita, né? Hard skill, de ser um empreendedor, que é ter um skill mais técnico ali em relação à parte comercial. E depois falar com essa galera realmente que eram pessoas que tinham uma empresa e perguntar pra elas o que ela fazia no dia a dia. Então, cara, acho que sempre teve essa minha curiosidade e rebeldia de me expor num mundo que eu antigamente não estava exposto, dado, de novo, um contexto mais familiar. Acho que é mais ou menos assim, ó, Clayton. De onde vem, acho que essa vontade de ser um esse background também. de vontade de ser empreendedor. Cara, e quando você chegou lá, quando que de fato você falou assim, cara, eu sou um empreendedor agora, tipo... o mesmo caso que eu trago, que é o case do nome do programa e do canal, que é o quê? Uma coisa você está fazendo uma coisa inconscientemente, quando fala, deu isso, fala, agora eu sou um empresário. Indiferente do nível que você esteja, indiferente do faturamento que você tenha, do resultado que você esteja atingindo, de novo, para você sair de um ponto A para um ponto B, existem ações, existem estratégias, existe planejamento. Quando eu dei esse estrado, falou, cara, agora eu sou empresário mesmo, eu preciso
de fato, não é só mais a brincadeira que a gente começa, grande parte das pessoas, motivados por um sonho, às vezes por legal. um impulso, mas fala assim, cara, agora eu preciso aprender de fato isso daqui mesmo, porque senão eu vou ser engolido dentro do mercado, eu não vou durar nada. Acho que tem isso, né? Tem, tipo, o que motiva você ser empreendedor e o que te dá o estalo em falar, agora você é. Eu acho que eu me tornei um empreendedor a primeira vez quando eu me tornei, assim, empreendedor por necessidade. Eu dei aula de inglês uma época, teve essa história da venda aí das roupas. Aí, o meu primeiro estágio, eu fiz informática, na época era informática, né? Cringe falar isso hoje, né? Eu fiz informática. Nossa, hoje você fala que você fez tecnologia, mas na época eu fiz informática. Fiz como é que é? Switch Microsoft Office. Isso, pacote internet, Office. tinha o plano internet dentro do curso. Eu sei porque eu dei aula de informática eu também. abria gabinete, tirava a memória, passava borracha e tudo funcionava depois disso. Geração mais nova jamais saberá Não o que é o saberá. barulho do som de internet de escada. E nem a borracha que você passa na memória. Esse é aquele momento que se você tem 20 anos ou menos, pausa o vídeo um pouquinho e coloca aí no seu navegador som de internet de escada. Você saberá o que é. Era isso que a gente enfrentava sábados após as 14 horas, dias de semana da meia-noite às 6 e domingo era o dia todo, porque eu utilizava um pulso só pra poder conectar. Eu tô concordando porque eu lembro que eu vi isso em algum lugar no Google, tá? Internet, não, eu lembro, cara. Eu fui uma das primeiras pessoas lá na minha cidade que tinha computador na época. Oh, rico. Rico. Pessoa com boas oportunidades, pais trabalhadores, cara. Isso. E aí, quando eu fiquei desempregado, eu acho que eu tava dando... Cara, eu trabalhava numa empresa de... Eu fui técnico de informática pra um assistencial de informática, uma coisa assim. Cara, eu fiquei desempregado. Na época eu coloquei um piercing no nariz, que inclusive tá até hoje. E o cara mandou embora. Você tem piercing no nariz? Que isso, cara? Os clientes aqui não gostam de piercing no nariz. E eu fiquei com medo, eu falei, nossa, será se eu tô fazendo... Eu tô rebelde, né? Tatuagem, piercing. E hoje o presidente da Oracle é todo tatuado, né? Pra você ver como que essas coisas mudam... As crenças vão mudando com o passar do tempo, né? O que significa ter valor, não, né? Enfim. E aí eu lembro que na época eu tive esse estalo de tipo assim, cara, se eu ficar desempregado e procurar emprego, e não tava conseguindo emprego, vai demorar, eu preciso pagar conta. Na época eu tava começando a fazer faculdade e tal. E aí, resumo da ópera. A minha tia tinha, ainda tem na verdade, né, em Santos, uma fábrica de roupa de moda praia e academia. E na época, 2014, 15, tava uma onda mais de e-commerce, marketplace, os varejos indo para o mundo mais digital. E começou também a vir essa onda também de empresas facilitando o dia a dia, trazendo o conceito de você ter um próprio e-commerce por uma assinatura de R$30 por mês. E, cara, eu acho que é isso. A minha tia vendia muito no modelo sacola, né? Que hoje, inclusive, a reserva começou assim, não sei se você sabe essa história. Sim. A reserva foi no modelo de sacola, até hoje é assim, tá? Inclusive o Rony é brother e vem aqui também. Rony Meisler. Ele é filho do Luiz Meisler. Luiz Meisler é o presidente da Oracle. Então, esse cara tem uma história maravilhosa. E aí, né, ela fazia um negócio muito no boca a boca, muito na sacola ali, ou tinha as distribuições dela, que era através das academias e lojas de moda praia. E aí eu falei, tia, o que você acha da gente juntar um negócio chamado e-commerce, né? E aí ela falou, e o quê? E o quê? O que é isso? De passar no cabelo? Ei, o que você acha de juntar o e-commerce e aí você... Algumas roupas eu compro de você. Então eu comprava algumas roupas dela e algumas ficavam no modelo consignado. Cara, eu devia ter, eu acho que uns 17, 18 anos quando eu montei esse site. Chamava Solar Magazines. E ela falou, vamos. Comprei algumas roupas dela. Chegou em casa. Experiência, né? A roupa agora tem que chegar com perfume. Passava um perfume na roupa. Numa embalagem legal. Eu vou divulgar isso nas minhas redes. No meu Orkut. Lembra disso? Tinha depoimentos do Orkut. Você é antigo, hein? Se você lembra de Orkut, você é antigo. Claro que eu sou antigo, eu sou mais velho que você, cara. E, inclusive, o Orkut vai voltar. Eu vi hoje, cara, uma chamada. E eu vou usar. Qual que era a comunidade? Eu odeio acordar cedo. Participava da comunidade? Eu participava de uma que chamava Coxinha de Boteco. Coxinha de Boteco. Boa.
Essa da Acorda Cedo era famosa, mas essa coxinha de boteco também era a comunidade sensacional. marketing e eu participava. E aí, cara, eu falei, tia, vamos fazer isso. Cara, na época deu muito bom. Eu sobrevivi e eu vivia com o dinheiro que vinha dessa renda. Então eu fui empreendedor nessa época, sabendo o que que era vender roupa para um público que era específico para mulheres. E eu não sabia como que mulheres escolhiam roupa. Então eu tive que aprender como que é uma escolha de roupa para mulher, né? Diferente de mim, cara. Eu pego uma roupa aqui e tá, já acabou. Básica e vai. Mulher às vezes não, ainda mais pra academia. Cara, como que faz isso acontecer? Só que nessa época, as grandes empresas, Magazine Luiza, americanas, começaram a desenvolver um negócio chamado Marketplace. E aí, meu querido, Marketplace, Magazine Luiza, americanas, e eu era um cara que tinha um site que ranqueava bem no Google, tá? Você colocava lá calça legging preta. Cara, a gente aparecia num dos primeiros. O SEO era forte já nessa época. SEO, nem tinha tanto esse negócio de SEO. Era raça mesmo. Na raça, cara. Não tinha nem meta tag, metadado, não tinha nada disso aí. Mas eu lembro que a gente ia muito bem ali. E, cara, fui engolido. Eu não tenho como competir com preço, com logística, com velocidade, com uma... Eu era o único... Eu equipe, né? Pô, Magazine Luiza... Cara, fechei a empresa. É legal, isso que eu acho legal. Se tiver uma sugestão pra eu dar aqui, a gente costuma ver sempre esse negócio de pra onde que eu vou, né? Eu tenho que consumir que tipo de bibliografia, tipo de livro, site, qualquer coisa, né? Pra ser um empreendedor, pra ter uma cabeça inovadora. E a gente sempre vai nos mais óbvios, né? Vamos no TEDx. Vamos ver TEDx. E eu sou heavy user de TEDx, eu gosto muito. Mas tem um cara muito legal que chama Fuck Up Nights. O Fuck Up Nights, ele é uma startup mexicana, inclusive da minha amiga Mari, Fuck Upcast, que ela fala sobre o contrário do arquétipo do herói. É por que as empresas deram errado. Por que os projetos deram errado? E como que eu celebro isso. Então é legal que, um dia, inclusive, eu gostaria de contar esse caso, né? Como que a gente consegue, eu acho que, mostrar o caminho contrário e a verdade nua e crua de um empreendedor, né? De novo, todo mundo pensa que é o cara, a pessoa bem-sucedida, né? E não é, na verdade, o que tá de errado, quais são as verdades. E é justamente que a gente traz essa desconstrução dessa jornada, porque, assim, eu acho que as suas palavras foram muito bem direcionadas, porque o sucesso é um percentual baixo quando comparado às muitas ações que foram feitas e abortadas ou que deram erradas. O sucesso que você falou é o que sobrou ali, o creme do milho que sobrou depois de arregaçar muita espiga ali e de literalmente você pilotar, de você pivotar projetos, de você ir atrás, de testar experiências, porque, de novo, o que você falou faz muito sentido, no sentido de que você teve que fechar a empresa, por quê? Por não ter o know-how que você tem hoje, na época você não entendia onde criava o valor da sua marca e o diferencial de fato. E, de novo, não estou aqui jogando pedra porque, de novo, você desbravou esse universo também, porque não existia uma cartilha, não existia o próprio ensino acadêmico voltado a coisas de empreender. E, de novo, até hoje o modelo acadêmico é engessado. Eu tenho as minhas críticas dentro disso, da forma como é feito, prepara as pessoas muitas vezes para ser outros professores e não necessariamente para estarem no mercado de trabalho. Então, as pessoas, talvez um insight que seja legal, e de novo, se você achar que é diferente, por favor, comente. Se você vai se propor a entrar no mercado onde você percebe ou já sabe que tem players maiores, de novo, qual vai ser o seu diferencial para que você consiga conquistar o seu market share? Ou seja, os seus clientes, o market share, o percentual de mercado que você vai pegar. O que você vai oferecer diferente? Exemplo básico, olha, eu tenho aqui um copo de água, e o Aleph é o maior vendedor de água daqui do Brasil. No deserto. No deserto, tá. E eu tive um sonho na minha vida e eu falei, cara, com esse copo de água, o primeiro que eu vou dar o start na minha empresa e vou ser uma grande distribuidora de água, tá. A água é a mesma, provavelmente a fonte da onde a gente vai pegar é a mesma, a embalagem pode ser provavelmente a mesma. Qual será o meu diferencial para atrair pessoas? Às vezes as pessoas falam muito do mercado saturado, mas às vezes dentro da saturação você consegue inovar e você consegue ter insights que fazem com que você tenha
desperte a comodidade das pessoas ou que você entregue um benefício que a outra marca grande não está disposta a fazer para não ter que mexer numa estrutura muito grande. Se hoje, olhando lá para trás, alguma coisa você acha que você poderia ter feito com o Aleph do conhecimento de hoje, se pudesse encontrar o menininho lá atrás que estava vendendo as roupas, você fala assim, cara, talvez se eu tivesse feito isso, eu teria conseguido concorrer ou dar um pouco mais de fôlego para a empresa? Cara, eu não sei, não sei se eu tenho essa resposta, mas de novo, acho que a sorte que eu tive sim, eu tive que empreender nessa época por necessidade, não cheguei a passar necessidades, fome, nem nada disso, mas eu tinha que pagar boleto, eu tinha que pagar a faculdade, tinha que pagar algumas coisas, e que bom que eu errei lá atrás, porque eu não tinha uma família para sustentar, eu não tinha outras grandes responsabilidades, e eu podia errar. De novo aqui, sem muito grandes círculos, eu podia errar, eu tinha a carta branca para errar nessa época. Cara, eu tinha menos de 18 anos, tudo bem, era por necessidade, mas eu tava aprendendo, né? Cara, só falar, eu acho só legal também pro pessoal que tá assistindo, assim, quando ele fala eu tinha oportunidade de errar, não traga isso só pra questão cronológica, que era a idade que ele tinha. Vamos colocar isso como o período de maturação dele dentro do ambiente de empreendedorismo. Você pode estar assistindo e falar assim, poxa, mas eu tenho 50 anos e resolvi agora empreender, errar, então? Então eu não posso errar? Não, você vai passar por um processo e você necessita errar, você precisa sentir essa dor, infelizmente, eu vou te falar a verdade. Talvez até mesmo quebrar um negócio, não estou desejando isso, mas assim, só quem já quebrou e quem já chegou lá no fundo sabe a dificuldade que é e o quanto que é valoroso. Os dias são ruins, as noites não passam, a cabeça vira de um lado pro outro com os boletos para pagar, mas de novo, cara, lá no fim você vai encontrar um insight, uma alternativa que vai te dar o estado. Então, assim, não se cobre tanto nesse sentido. Pega esse exemplo que o Aleph tá dando, assim, começou, se dê o direito de errar também e saiba que, claro que pessoas que têm aí um pouquinho mais de experiência de vida, vocês têm uma vantagem que a gente não tinha na nossa época. Vocês têm um background de vida diferente, vocês conseguem antecipar e prever muitas coisas. Então, os erros são diferentes também. Não, e de novo, a famosa frase que falam, né? Tipo, eu preciso errar, senão algo de errado não está certo, né? A famosa frase. Cara, precisa errar mesmo pra gente tentar aprender com esses caras. Parece uma frase de caminhão, mas ela realmente ela é coesa. Acho que a palavra certa ela é coesa. Cara, você já reparou que às vezes a gente fala esse negócio, é clichê, é frase de caminhão, mas às vezes lá no fundo é só uma forma de não ter coragem de afirmar que aquilo realmente é a pura verdade, a essência, e a gente não quer tomar como verdade. Não, lógico. Ela não pode virar um amuleto da sorte, né? Então quer dizer que agora, a partir de agora eu posso errar e fechar o olho e vamos fazer qualquer coisa? Apertei o botão do foda-se e vai embora. Não, acho que não. Mas, olha que interessante. Tem umas entidades que a gente tem o nome de Venture Capital, né? O que é Venture Capital? É uma empresa, um fundo de investimento, que investe hoje em startups. Startups são empresas também que tendem a ter uma característica tecnológica e que tem um poder de escala de market share, de share of wallet, absurdo em relação a tempo de empresa, né? E tem algumas venture capitals que elas só investem nas startups se ela sabe que aquele fundador ou aquela fundadora fundou algumas empresas anteriores e fechou. Cara, uma das teses de inovação, de novo, reforçando aqui, uma das teses de inovação dessas venture capitals é investir no Clayton se o Clayton já errou lá atrás. Se é o seu primeiro negócio e você ainda não errou, eu não vou investir em você. Porque você não sabe o que é perder uma empresa, você não criou essa casca grossa, né? O famoso skin the game. E você tá no processo de que você pode errar, você tá com a carta pra errar ainda. Se você ainda não errou, olha que legal. Tem cheques ali que eles só vão te dar na tua mão se você realmente já tem feito isso antes. Vira praticamente um pré-requisito, né? Tô contratando uma empresa que já faliu. De novo, eu tive a chance de errar, ainda posso errar nas empresas hoje ainda. Riscos calculados. Riscos controlados, né? Exatamente. Existe um apetite a risco. E tá aí também a graça do negócio. Você falou de diferencial, né? Cara, como que eu vou ser diferente se eu não sei se vai dar certo ou errado? É binário a escolha, né? Ou vai dar muito certo ou vai dar errado. Não tem como ser meio termo, né?
E se eu quero ser diferente, eu preciso errar. Eu preciso ter apetite a risco, né? Tem um caso muito legal, que a minha visão pode ser diferente das visões de quem tá nos ouvindo, inclusive, Clayton. Se você divergir também, eu quero te ouvir. Todo mundo acha que Blockbuster, você lembra desse cara? Era Se alugava filme. Cara, não me tá me vindo... Locadora de veículo, locadora de filme. Cara, me veio uma... Não tá conseguindo materializar isso na minha memória. Blockbuster era uma das maiores empresas do mundo de locação de filmes. DVD. Caraca. Beleza? Aí esses caras dominavam o mercado. Tô bem, ganho dinheiro, todas as minhas lojas estão cheias, alugo muitos filmes. E no final do dia, veio um cara chamado Netflix, que parece que mudou a parada toda, né? E aí todo mundo fala assim, pô, a Netflix derrubou a Blockbuster por conta da tecnologia. Eu não acho. Eu acho que o processo que ele fez ali de mudança de diferenciar o modelo dele comparado a uma Blockbuster, não foi só por fato dele ter uma tecnologia que hoje você tem um login e senha e você escolhe o filme que você quer assistir, a hora que você quiser parar, você para, a hora que você voltar, você volta. A tecnologia foi o meio. E o filme vai com você aonde você estiver. Mas a tecnologia é meio. No final do dia, ajuda a tecnologia? Não tô falando que... é a ferramenta pra atingir o objetivo. Só que onde foi o pulo do gato na disrupção, o diferencial de uma Netflix comprada da Blockbuster, que era o modelo mais tradicional? Era totalmente financeiro. Você, antes, para alugar um filme, você tinha que pagar lá R$10 por filme por 3 dias. Se atrasasse, pagava multa. E você ainda por cada filme que você tinha, você pagava R$50, porque você comprou 5 filmes. Então custava pra você no mês R$50. Aí eles vieram com a proposta de tipo assim, cara, me paga aqui, não lembro nem quanto que era as primeiras assinaturas. Paga aqui R$15, tá? Tô chutando aqui, não sei se era isso mesmo. E paga aqui, ô Cleiton, R$15 por mês, em vez de você ter que escolher só entre 10 filmes... Você tem uma cartela gigante. Você tem uma cartela gigante, tu me paga uma assinatura, tu leva pra onde você quiser, e no final do dia não tem multa, porque não tem atraso. Se você me devolver o filme, não tem problema. Então, então quer dizer que se a Netflix nascesse em 1990... Teria dado certo? Certo, não, porque não teria tecnologia. A tecnologia não estaria tão apurada como hoje. Mas a tecnologia é meio. Mesmo com a tecnologia, se ele não tivesse pensado no modelo financeiro, que foi o que ganhou a escala, que foi o que ganhou a gente, né? Pô, é muito mais... O bolso dói menos, né? É muito mais barato, eu tenho muito mais opção de filme. Não tem nem que fazer o que a gente fazia de ter que reservar quando o filme era lançamento, lembra? Lembro. Só que olha que engraçado. Você foi ensinado pelos seus pais, seus avós, que quando você queria assistir filme, você tinha que ir aonde? Numa locadora de filmes. Não assinar um aplicativo. Então ele também teve um risco muito grande de dar certo ou dar errado para saber se aquela cultura de consumir filmes seria adequada ao seu estilo de vida. Mesma coisa do Uber. Todo mundo acha que é por conta da digitalização que eles fizeram em relação à mobilidade. Na verdade, não. Na verdade, eles conseguiram também criar um laço de confiança que os meus pais e avós falavam que eu não tinha que pegar um táxi que não fosse amarelo com placa vermelha e nem pegar bala de estranho e beber água de estranho. O que a gente faz no Uber hoje é totalmente o contrário. Então ele mudou totalmente... Não, a tecnologia, de novo, ajudou, fez acontecer, mas ele disruptou o mercado culturalmente. Tanto da nossa forma de consumo, tanto da forma também de regulamentação. Não sei se todos sabem aqui, a história da Uber foi punk em relação ao governo americano. Não existia regulamentação de como que eles iam cobrar ou não, se ia ser uma ação trabalhista ou não, se caso acontecesse alguma coisa com o taxista. Na verdade, não é o taxista, era o motorista do carro. O sindicato dos táxis nos Estados Unidos tinha todo o regulamento em relação a benefícios, regras de um taxista. A Uber não tinha nada disso. E a Uber, inclusive, não tem até hoje, né? Se o carro quebrou, é você que cuida. Se você tomou um acidente, o acidente é problema seu. Então, assim, existe um risco... high gains, high earns, né? Altos ganhos, altos riscos, né? Eu tô tentando mudar um mercado, eu como empreendedor, sabendo que o risco é alto. Pode ser que esse risco eu caia na a famosa Vale da Morte. As startups hoje no Brasil, as startups que têm esse poder de ter base tecnológica e escalar o negócio, por média, no Brasil, ela tem 3 anos de vida.
Geralmente 3 anos de vida se diz se você continua ou não a parada. Que é o Vale da Morte, né? Se você olhar no gráfico ali, um plano cartesiano com eixo X e Y, 3 anos é a média que uma startup sobrevive hoje no Brasil. Porque às vezes ela esqueceu de fazer... Ela foi apaixonada pela solução, não pelo problema. Na Oracle, eu chapéu Oracle aqui como conselheiro, como mentor de startups, eu vejo muito empreendedor muito bom, como pessoa, como profissional. As soluções deles maravilhosas, só que eles estão totalmente apaixonados pela solução, não pelo problema. E isso é uma sedução gigantesca quando você é um empreendedor. Você monta uma empresa, você monta um podcast e você se apaixona por ele, certo? Qual que é o problema que ele está resolvendo? Ah, não, ele está resolvendo um problema. Mas esse problema existe? Qual que é o tamanho desse problema? E a gente é seduzido a todo momento pelo nosso filhinho, pela nossa empresa, pela nossa solução, e esquece de ver se realmente esse problema está sendo resolvido. Então, talvez aqui você... As empresas quebram. E talvez você já deixou um grande insight para as pessoas que elas podem considerar. Empreender é resolver problemas. Um dos pilares do empreender é você pegar um problema e como você vai resolver esse problema. Você lembra de um avião, chamava Concorde, que ele viajava de um lado para o outro de um continente, ele levava 2 horas para chegar, sei lá, do Brasil aos Estados Unidos? Não. Cara, sei lá, não lembro se era mais ou menos isso, tá? Brasil e Estados Unidos, mas uma viagem de 17 horas ele fazia em 2. Aí o pessoal falava, pô, eu quero comprar. Quem não quer viajar e chegar em vez de 17 horas 2? Eu posso trabalhar nos Estados Unidos e voltar a dormir no Brasil todos os dias. Resolve o problema? Resolve. Resolve. Qual é o problema? Tempo. Mas, economicamente, essa viagem custava muito caro pro cliente. Resolveu o problema, que era chegar rápido, que era ganhar tempo, mas economicamente não era viável. Não era viável pra uma escala. E aí, esse caso durou anos e anos no prejuízo. O cara todo mês olhava lá o caixa dele, os fundadores do Concorde, o caixa era baixo. Prejuízo. Porque os fundadores, eles eram apaixonados pela solução. Cara, eu tenho um avião que viaja 2 horas, em vez de 17. Ele era apaixonado por esse avião. Mas o problema que ele resolvia não era pelo um todo. Ele resolvia a questão tempo pro cliente. Mas ele não conseguia resolver a questão da parte de quanto que custa essa viagem. Uma viagem para os Estados Unidos custa quanto? Sei lá, 4, 5 mil reais? Essa viagem do Concorde custava 30 mil reais, 40. Não paga conta. Não tem escala, não tem volume. Por que eu tô trazendo esse caso? Porque ele foi um cara enviesado na solução e no problema. Então a pergunta é, quantas de vocês que estão nos ouvindo agora estão apaixonados pela solução e não pelo problema? Isso é um problema. E talvez valha então a dinâmica. Pega aí seu papel e sua caneta, coloca a sua ideia, o seu produto que você faz e começa a metrificar quais são os problemas que ele resolve. E de novo, cara, eu falo muito para as pessoas e eu trabalho muito com dashboards, com muitas coisas visuais, porque uma vez que você tira do que tá da sua cabeça e você transforma isso em algo visual, algo palpável, é muito mais fácil de você entender a dimensão daquele problema ou da ação que você vai tomar. Se você acha que é groselha o que eu tô falando, faz a seguinte experiência, pega alguma coisa e fala assim, é super fácil eu falar sobre isso porque eu entendo. Vai lá e escreve uma página, cara. Tenta resumir uma coisa que você sabe muito em 1000 caracteres. Aí você vai entender o que é a dificuldade. Porque, assim, quando está dentro do seu subconsciente, da sua mente, uma coisa e você pensa, faz muito sentido pra você, porque são várias conexões que você faz em milissegundos que te trazem a informação. Quando você tem que explicar uma coisa pra outra pessoa, cara? Quer ver um cara que ele é super empreendedor, embora ele nunca teve na carteira de trabalho dele um cargo de empreendedor? Meu pai. O meu pai, cara, toda vez que eu vou abrir uma nova empresa, ou abrir um novo produto, ou olhar para o novo mercado das empresas que eu já tenho, ele sempre vai contra. E eu adoro isso. Porque a divergência das informações me fazem pensar em realmente quais são as bananas e as cascas de bananas que tem no meio do caminho. Que eu não pensei. E meu pai consegue ter a ótica do usuário com o cliente, com o parceiro, e toda vez que eu trago pra ele, eu já sei que eu vou me frustrar. Sabe aquela pessoa que você conversa com ela?
Falou negativo pra cara. E ela te deixou uma energia negativa, mas não porque ela Esse quer. é meu pai. É ele, cara. Ele vai me ouvir. Olha Eu pra não lá sei- e manda um abraço. Te amo. Ele vai me ouvir e não sei se ele vai gostar, mas, cara, eu adoro falar com ele sobre todas essas ideias malucas que vêm na minha cabeça. Porque ele discorda. Por vários motivos. Uma, porque é uma crença dele, é um hábito, tá enraizado ali. Outra, porque ele tem uma escola que eu não tive. E outra, porque talvez eu acho que ele me coloca mesmo numa cilada, tá? Ele faz perguntas que ele me conhece, né? Meu pai, pô. Pra saber se eu pensei nisso. E toda vez eu sei que eu vou me frustrar em relação a... Putz, ele vai colocar água, famoso água no meu chopp, né? Mas que no dia seguinte, cara, eu já desenhei tudo. A mecânica do visual realmente ela funciona. Não é à toa que tem um negócio chamado Business Model Canvas, que pra quem tá começando também, não sei por onde começar. Cara, famoso papel de pão. Escreve. A mecânica nossa também em relação à parte visual, que a gente tá perdendo, né? A gente tá ficando... Não sei se vocês sabem que a gente vai perder esse movimento do dedo daqui a pouco. Porque ele faz... Ele segura um celular, né? Segura o celular, deixa pra você ver aí. Ó, o seu dedo lá atrás. Daqui a pouco a gente não vai ter... O nosso indicador, ele não tem, vai ter mais função. Porque a gente não usa ele. Poxa, ainda os celulares tiraram, tem alguns que tinha aqui atrás, o leitor da digital, você ainda tinha uma prévia do seu movimento fazendo isso. Agora nem isso mais, tem. que é na tela Existe direto. uma tendência da gente perder alguns sensoriais da mecânica de escrever, e tem pesquisas e PhDs que falam sobre realmente o porquê que a mecânica da escrita e visual, ela ajuda a gente a manter a memória sempre fresca ali, e realmente fazer o processo de aprendizagem mecânico ali acontecer de forma mais simples. Cara, coloca no papel. Ah, Aleph, eu gosto de notebook. Tá bom, então põe no notebook então. Mas assim, traz visualmente aquela visão de tudo que tá na cabeça pra colocar ali dentro. Cara, é muito importante para falar pro pessoal, assim, você não é familiarizado com dashboards, existem aí uma série de ferramentas gratuitas, você vai achar, vou dar um exemplo para você de uma que você pode encontrar algumas coisas, o Notion, por exemplo. Gratuito? Gratuito, você pode entrar, eu não entendo nada de Notion. Cara, entra no YouTube, você acha muitas coisas. Ah, ele tem coisas que são pagas. Tem, cara, mas assim, só com o que é o básico ali você consegue ter um primeiro contato e estruturar as coisas. Por que eu falo que é importante que seja ali aquele gráfico pizza de porcentagem para você acompanhar alguma coisa? Porque todo dia você tá olhando, todo dia você tá batendo número. CRM, por que é importante você ter um CRM? Ah, eu não sei o que é um CRM, vamos simplificar. Nada mais é do que imagina você ter colunas de um Excel e você coloca assim, ó, esses são clientes que eu tenho que abordar, clientes que eu mandei mensagem, clientes que responderam a mensagem, clientes que agendaram para eu fechar a venda. Pronto, só para você arrastar um pro outro, para você ter uma referência visual, isso já vai fazer uma diferença no seu dia. Organização, né? Como que a gente trabalha... Trabalhar com desordem não funciona. Tem que trabalhar com ordem mesmo. E você vê, e hoje falando de empreendedor, cara, como o Aleph deu o próprio exemplo dele, e eu durante muito tempo foi isso, a gente é a empresa de um homem só. Então assim, você vai ser a sua contabilidade, você vai ser o seu marketing, você vai ser o seu operacional, você vai ter que muitas vezes ser o seu setor jurídico, você vai ter que desenvolver os contratos da sua empresa. Ocorram erros ou não, mas no começo, de novo, é totalmente skin the game no sentido de você colocar 100% da sua força de trabalho, do seu intelecto ali dentro. E ó, você falou um negócio interessante, Cleiton, desculpa só te interromper. O skin the game tu ganha tirando desculpa o português aqui, mas tirando a bunda da cadeira e indo fora do escritório, onde tem um ar-condicionado geladinho e gostoso. Eu tenho vários amigos que são empreendedores que, por necessidade, que vieram de famílias mais simples, e alguns que já nasceram no berço de ouro, mas mesmo tendo a sorte de nascer no berço de ouro, trabalham pra caramba. O que você piscou pra mim quando você falou isso, Você viu, cara? né? Sentiu. Cara, esses caras, eles... Eu brinco que eles são o Severino Quebra-Galho. Se qualquer coisa acontecer na empresa hoje, eles sabem o que tá acontecendo, por quê e como faz pra arrumar. Cara, eu sou um grande defensor disso que você falou, Aleph. Sabe por quê? Tem algumas escolas que defendem aquela tese assim, você não precisa saber de tudo, você precisa ter pessoas especialistas que saibam por você. Isso funciona em um determinado modelo quando o seu empreendimento talvez ele já esteja num estágio avançado, onde você, por conta própria, não dê conta de fiscalizar todos esses setores. Sim.
Então, realmente, você precisa delegar, você precisa ter ali seus diretores, seus heads, seus gerentes, coordenadores, etc., de acordo com a hierarquia que tem a organização. Mas, cara, durante a maior parte das empresas, durante, assim, pelo menos metade, talvez, da vida da sua empresa, desde criação e partindo de um empreendedor que começa lá, a pessoa sozinha, a gente tá falando do seu por acaso, a pessoa que começou a vender um bolo, por exemplo, e você passa a começar a contratar pessoas. Vou dar um exemplo que eu acho muito bonito. Você lá na Mini tem que fazer a higienização de todos os materiais, a esterilização para você poder entregar. Como você vai cobrar de um funcionário se você não sabe o processo de esterilizar? Eu vou contar então a história da Mini. A Mini, ela nasce em pandemia. Então, olha que legal. A Mini nasceu na pandemia, onde ninguém viajava, turismo zero, ninguém usa hotel, ninguém voa, ninguém loca carro. Todas essas indústrias de turismo não tem ninguém. Gente, vão ficar em casa. Pandemia. Ela surgiu realmente na pandemia? Porque eu dava aula pra você antes da pandemia e já tava pilotando ela. 2000, não, a ideia da Mini, ela nasce na pandemia. Ela começa da atração pro B2B em 2020, final de 2020, mais ou menos. E 2022 a gente começa a operar, que quando a pandemia começa a dar uma desaparecida, a vida normal volta. E com 2 pessoas nessa grande empresa chamada Mini, né? E aí eu lembro falando assim pra Raquel, eu falei, Raquel, é o seguinte, a gente tem que fazer isso aqui. A gente vai ter que limpar berço, primeiro, a gente não sabia comprar, nem qual que era berço, qual que era cadeirinha, nada. Vamos aprender esse negócio. Não temos filho, vamos aprender esse negócio. O famoso skin the game. Skin the game. Eu lembro que foi muito engraçado. Com toda a humildade e respeito do mundo. A gente chegou a fazer um treinamento na loja do profissional aqui em São Paulo, que é uma loja que vende coisas de estofado, de produto químico, pincel, extratora, enfim, uma loja química de coisas para limpeza. E a gente foi fazer um treinamento com várias pessoas. E tinha pessoas que trabalhavam com o dia a dia na parte de limpeza, tinha pessoas ali que eram diaristas, tinham pessoas ali que estavam desempregadas e queriam trabalhar com uma especialização em limpezas de estofado de sofá. E tinha eu e Raquel, eu já estava na hora já como executivo de inovação, CLT, como trabalho que me pagava algumas contas. Raquel médica. E eu lembro que foi muito engraçado, porque você tinha que se apresentar. Ah, quem que é você? Eu sou fulano, eu trabalho com estofado faz 10 anos. Ah, eu sou ciclano, eu sou diarista. Aí Raquel, eu sou a Raquel, sou médica. Aí o pessoal, quê? Médica? Ai, meu Deus. Por que eu tô contando essa história? Porque eu acho que no final do dia, cara, a gente tem que sujar a mão. Porque, de novo, a empresa pequena e a empresa grande, ela vai ter problemas. E é importante eu saber que problema que existe hoje e como ele vai ficar grande, pra saber como resolver. Se hoje a Mini der algum problema, eu sei como que faz pra limpar um berço. E eu sei como cobrar, se eu tiver que cobrar os funcionários. Cara, eu acho que... E não é mostrar que eu sou melhor que ninguém, não é isso, mas, cara, as pessoas, os empresários, tendo eles originado por necessidade ou porque veio de um berço de ouro, eu acho que essa característica de você realmente sujar a mão, ela tem que existir. Senão você não sabe o que você está fazendo, você está perdendo a empresa, você está perdendo o controle dela. Existem 2 coisas que eu quero colocar tanto na Menina Falo Bem, quando ela escalar. Contrate pessoas melhor que você, porque existe uma dicotomia, né, de, não, vou contratar pessoas piores que eu, porque eu tenho medo de tomar meu lugar. Cara, pensamento egoísta e pensamento pequeno. Pensamento de pobre, cara, vou colocar aqui. Você tem que pensar grande e você tem que aprender com pessoas melhores que você. Se cerque delas, inclusive. Cara, eu particularmente, eu acho que até quando eu mandei a apresentação pra você aqui do podcast, tem lá. Acho que é a primeira frase que eu coloco, inclusive de todas as propostas que a gente manda aqui da Jabuticabal Studios, é dividir riqueza pra não chorar pobreza. Ah, boa. Boa. Então, assim, talvez essa é a sina, esse é a grande missão e o fio condutor que eu tenho do Viés Empreendedor. É dividir riqueza pra não chorar pobreza. Eu ia falar que tinha 2, mas agora tem a 3. Eu vou roubar essa ideia. Caraca. Eu vou pegar emprestado, melhor. Não, posso? É sua, cara, tá louco. Porque você vê, e eu acho muito importante, cara, isso que você tá falando da função, porque assim,
eu concordo 100% e eu assino embaixo disso que o Aleph falou. E talvez uma das coisas que ele iria citar em seguida, ou não sei, me permita acrescentar, para você ser um líder respeitado por pessoas abaixo da sua hierarquia, elas precisam ter certeza que você, na hora que o barco começar a afundar e pintar um buraco, você tá junto e mais do que isso, você sabe como tapar aquele buraco. É lógico. E de novo, você que tá assistindo, você vai se identificar, talvez, tem um líder que sabe menos do que eu e que eu não sinto segurança na gestão dele, não me passa confiança, eu não posso confiar. Seja tecnicamente ele sabe menos do que você ou ele não tem comprometimento de fazer as coisas com você. De novo, eu não gosto de pessoas. Hoje em dia a gente tem uma moda muito, eu sou antipático, eu não gosto de pessoas, eu fico em casa, eu não gosto de visita, etc e tal. Você, se ou por acaso que tá me assistindo, talvez seja uma das coisas mais importantes que eu vou falar pra você desde o primeiro programa até o último quadro que a gente fizer desse programa, que você pode não gostar de pessoas, mas com toda a certeza do mundo você precisará de pessoas para realizar o seu sonho. Lógico. A gente consegue fazer tudo sozinho. A gente vive num negócio chamado sociedade, somos seres sociais, então, cara, não tem muito o que... Sozinho nem corno você pode ser nessa vida, Tem que ter alguém sempre num terceiro, né? Com certeza. Primeiro, então, legal, essa frase sua, eu concordo com ela e preciso tá no nosso mantra ali. Essa do contrato de pessoas melhores que você. Cara, no final do dia é tudo uma escola, né? E precisamos realmente de pessoas melhores que você pra você também crescer. Porque senão você vai ficar sempre no mesmo ali e nunca vai desenvolver. E a terceira que eu costumava ver muito aquele undercover boss. Como que é? O chefe oculto. Acho que o Fantástico chegou a fazer esse quadro uma época, eu lembro. Eu gostava da versão americana, que ela retratava uma outra pegada. Mas eu lembro que eu assisti uma vez um cara que ele falava que ele tinha uma... Eu não sei se a palavra certa é essa, mas a síndrome do workaround. O que é workaround, né? Eu tá em qualquer lugar, né? Ele dava um tênis pros executivos dele e no final do quarter, do mês ali, de um período... Ele fazia o cara entrar na sala, com todo mundo ali na reunião, e mostrar o quanto que a sola do sapato dele estava gasta. Um executivo de uma grande empresa que faturava alguns bilhões por ano, ele tinha que mostrar, o KPI era mostrar a sola do sapato que ele tinha ganhado no começo da empresa, no kit de welcome da empresa, o quanto que aquele sapato estava desgastado. Sabe por que ou não? Porque se ele é um cara que tá olhando, se é um vice-presidente de logística, esse é o cara que tem mais rodar. Deixa eu ver o quanto que ele tá gastando de sapato e quanto que ele tá rodando. Carro. Se ele é um vice-presidente de operação, o quanto que esse cara tá dentro da operação. Se ele é um vice-presidente de experiência do cliente, o quanto que ele tá de frente com o cliente. No final, de novo, né? Os executivos hoje das empresas, seja ele um CEO de uma empresa grande ou uma startup, que a gente vai falar um pouquinho mais de também por que é a palavra CEO, né? Qual que é a diferença de um CEO de startup e um CEO de grande empresa? Mas enfim, um executivo, um C-level, esse cara tem que estar cheirando a empresa. Campo. Se eu sou um cara de produto, eu tenho que perguntar pro meu cliente como ele usa um produto. Tem um caso muito legal que eu vou contar aqui. Haier. Haier é uma empresa que antigamente não era ninguém, hoje ela já é muito, muito bem reconhecida lá no cenário asiático. Máquinas de lavar roupa. Quem que você vê hoje de máquina de lavar roupa famosa no mundo inteiro, né? Consul, Brastemp, LG, GE, essas grandes marcas, né? Consagradas já no mercado. Marcas americanas, marcas europeias. E a Haier, ela é uma máquina de lavar asiática que lá funcionava, acho que na China, Singapura, não vou lembrar agora qual que era o país. Resumo da história. O pessoal começou a comprar máquinas de lavar de fazendas ali da região Singapura ou China e começaram a ligar no call center das empresas, no SAC, né, o Serviço ao Consumidor do Cliente, falando que tinha dado problema às máquinas de lavar. E aí, resumo da ópera, mandavam técnicos de campo para ir visitar a casa do Clayton, que acabou de ligar falando que tinha uma máquina com problema. A máquina do Clayton deu problema, a da Sabrina também, várias pessoas naquela região com problema na máquina. E a máquina estava na garantia. Descobriram que as máquinas de lavar, quando começaram a abrir o tambor dela, tinha
pedaços de legumes. Grande maioria é batata. Máquina de lavar com batata? Caraca. Os fazendeiros que compravam a máquina de lavar, culturalmente naquela região, aproveitavam uma lavagem de roupa para lavar também batata. Caraca. Porque economizava água. Aí você fala, meu, quem que é o doido e a doida de ter um negócio desse, né? Por que eu tô contando essa história? Quando começou a ter esse boom de recall das máquinas de lavar que estava com problema, se fosse uma empresa mais tradicional, um empreendedor mais... o problema é seu. Eu vendi uma máquina de lavar roupa, não uma máquina de lavar batata. Né? Uma empresa mais americana vai falar isso pra você hoje. Meu produto faz isso, se tá usando pra fazer aquilo, tá errado. Eu não vou te pagar nada, garantia, mesmo com garantia, você lavou batata, né? A Haier teve o empreendedor ali na época que pensou diferente, falou, cara, se o meu mercado, eu não sou, de novo, né? Eu não sou apaixonado pela solução, pela minha máquina de lavar. Eu sou apaixonado pelo problema. Se existe um problema que é o cara usar a minha máquina para lavar também batata, isso para mim é oportunidade. O mercado tá gritando, falando, quero lavar batata. Quero lavar batata. Resumo da história, ele fez uma máquina, pode colocar Haier, H-A-Y-E-R, washing machine vegetables no Google. Tu vai ver esse caso, a foto da máquina que eles criaram através do recall, através do saque, junto com a engenharia, uma máquina tão potente que lava também batata. E por causa disso, eles são conhecidos, e por causa disso, eles têm um share gigantesco hoje na China. Mas por que eu tô querendo dizer isso, cara? As pessoas são apaixonadas pelo problema, nesse caso, não pela solução. E 2, o empreendedor, ele tem uma cabeça de contratar pessoas melhor que ele. O saque, ele é um cara que vai lá só criando um Excel de quantas reclamações teve. Se ele tivesse contratado um saque tradicional, senhor presidente, aqui foram as reclamações do mês. Ele contratou pessoas tão boas no saque que elas tiveram a visão de falar para a engenharia que aquilo era uma oportunidade. Então, eu acho que, de novo, né? Tô tentando trazer alguns conselhos com evidências. Galera, pensar diferente. É a gente mudar esse status famoso, status quo. É a gente contratar pessoas melhores que a gente. É a gente ter a síndrome do workaround. Vamos gastar a sola de sapato. Se a sua sola de sapato tá inteira, algo de errado não tá certo. Cara, aproveitando tudo isso que a gente falou aqui até agora, um dos motivos que eu queria que você viesse para você falar para essas pessoas, porque, de novo, lá dentro da Casa Oracle, você como conselheiro dessas startups, e é claro, você também tem contato com players gigantes e bem significativos do mercado, você consegue caracterizar para as pessoas qual a diferença de um CEO de uma grande empresa, de um CEO de startup? Boa. E o que você acha que é o CEO por acaso, que é isso que eu coloquei agora para você. Se você consegue fazer esses 3 pilares e falar assim, cara, um faz isso, isso e isso, e não que necessariamente isso seja uma regra fixa. Beleza. Mas assim, minimamente competências que você acha, ou atividades, ou que na sua mente, ou na sua experiência aí, que no seu background de empreendedor, você fala assim, cara, é isso, para cada um dos níveis, o por acaso, o startup e uma empresa consolidada. Boa. Cara, olha que engraçado, né? O nome, né? CEO, né? Chief Executive Officer. É até um nome difícil bonito, falar, você né? viu, ó. Tem todo um... Tem todo um charme na hora de falar. É o diretor executivo. É. No final do dia é um diretor executivo, né? O que é um executivo? Pra começar por aí, né? Vamos pegar o E aqui, né? O I, CEO. O executivo, ele tem que executar. Pronto. É isso. Então, no final do dia, um CEO / presidente, né? Às vezes também a gente tem essas duas nomenclaturas que... Tem empresas que tem presidente e CEO. Tem empresas que tem o CEO que pode ser o presidente. Enfim, tem um pouco dessas misturas. Mas o executivo, ele tem que executar. O que é executar? A estratégia da empresa. Se a empresa tem uma estratégia de ganhar 100 mil vendas em tanto tempo, ele tem que ser o cara que vai garantir a execução dessa estratégia. Ou se tem uma estratégia de parceria de 3 anos para fazer um novo canal de aquisição para uma parceria, ele tem que garantir que isso vai acontecer. O cara que vai ser falado parabéns
ou você fez um mau trabalho em relação à execução da empresa, se ela tá dando muito dinheiro ou dando mau dinheiro, é o executivo, é o CEO. Não que os outros C-levels, né, os famosos COO, CMO, CSO, hoje tem vários nomes, né? Siglas bonitas que não dá nem pra decorar de tanto Não dá que pra tem. Se bobear, deve ter mais sigla que eu... Do que com certeza deve ter perdido alguma coisa aí. Mas o ponto é, esse cara, né, essa pessoa, Essa pessoa. né? Esse cara é muito machista falar isso, né? Pelo amor de Deus, Aleph. Essa pessoa, ela tem que garantir a execução da empresa, tá? Qualquer coisa nesse sentido. Então, esse cargo, ele já é um rótulo, ele já é uma nomenclatura conhecida pelo mundo corporativo, né? Empresas que já têm ali grandes autoridades e grandes pessoas que já têm um skin in the game e que já têm uma carreira brilhante que viram um CEO, né? Lá no Vale do Silício, né? Então acho que a gente tem algumas histórias aí para contar um pouco mais das origens, né? Vale do Silício e Israel, Califórnia e Israel são grandes celeiros de inovação, né? Não tem nem... China também, mas começou muito ali no Vale, né? O Vale do Silício fez um efeito manada, que trouxe empresas que seriam essas startups, que começavam com capital intelecto com 2, 3 pessoas, muitas vezes na faculdade, né? Que eram ali um programador, uma pessoa que tinha uma ideia legal, disruptiva, e ela queria colocar aquilo ali fora do papel. Legal. E essas empresas não tinham dinheiro, até porque eram universitários, muitas vezes, que tinham as ideias ali, as ideias eram muito boas, mas faltava capital. E aí também começou também a dicotomia se ia para um negócio de venture capital ou se ia para pegar débito e débito bancário, né? Tem ali uma dívida bancária. Na época, pra gente não chamar o dono da empresa de universitário, né? Universitário 1, 2 e 3, ou o dono, o fundador, por que foi começado a dar nomes de grandes empresas, de grandes rótulos de empresas, para esses universitários e para esses grandes pensadores que tinham ali uma empresa pequenininha ainda, talvez ainda no papel, com um cargo de CEO? Por alguns motivos. Para trazer seriedade para a empresa. Então, se você quer ser um CEO, já põe um sapato de CEO. Famoso estereótipo. Só que não físico, rotular, né? Você tem que ser um CEO. O mercado dizia lá que já tinha uma profissão que você já se tornou, por acaso. Nem sei se eu quero ser, mas o mercado o mercado moldou essa bolha e você já precisa entrar nela para você ter sucesso nesse negócio. Como sucesso, né? Então, o famoso viés do efeito manada já aconteceu aí em relação a você quer ser considerado como empresa profissional e séria, você tem que se chamar de CEO. Mas eu nem sei o que é isso. Não tem problema. Dane-se, só seja. Só seja, né? Então, a gente vive de novo numa sociedade, né, que tem seus vieses e efeito manada é uma delas. Onde a manada vai, eu vou. Onde eu me encontro como parte daquele grupo, eu me considero aquele grupo. Grupos de afinidade são formados mais ou menos nesse sentido. É efeito manada, né? Ou seja, no Vale do Silício, a gente começou a ter essa nomenclatura de CEO, que era muito que usava nos modelos corporativos, para você já ter um respeito ali no Vale. De outras entidades, de outros fundos de investimento e de empresas que poderiam te ajudar a fazer a tua empresa ganhar quórum, ganhar skin the game, ganhar escala. Então, por um acaso, o efeito manada impactou essas pessoas que nem sabiam o que era um CEO. Cara, mas o que esse CEO faz? Beleza, eu já vi que os caras lá grandões lá, eles executam. Então quer dizer que a minha empresa tem que executar? Sim. Você vai ser então responsável, aí tem as boas práticas do mercado, né? Geralmente, para você ter uma startup, no mundo de startup, você tem o papel do hustler, do hipster e do hacker. Foram nomenclaturas dadas também, efeito manada de Vale do Silício, como forma da gente visualizar o que seria uma empresa se caso ela tivesse só 3 pessoas ali para fazer com que ela acontecesse. O que é um hustler? É o cara, é o executivo, né, o CEO, com a veia comercial. Ele que vai entender para onde que essa empresa vai, ele que vai fazer com que essa empresa execute as ações que ela tem que executar, ele que vai ter essa visão de longo prazo para realmente a empresa se vender. Então, esse é o papel do hustler, tá? Hacker é o cara que, já que é uma startup, toda startup deveria por si só ter base tecnológica.
Senão ela não é uma startup. Uma padaria pode ser startup? Não. Mas para uma padaria digitalizar algum processo lá, aí sim ela pode se considerar uma startup. É um pré-requisito básico que várias pessoas hoje dizem que tem uma startup. Mas não E a sabe hora de que você fato vai ver, que é uma E aí startup. que você vai ver ali, ela não tem nenhuma tecnologia embarcada. Meu amigo, você não tem uma startup, você tem uma empresa. Tá? E tudo Isso- bem, tá, gente? Isso não é ruim. Você só não pode, talvez, falar que você tem uma startup, porque está indo fora do contexto do pré-requisito daquele negócio. Então, o Hustler é o cara comercial, o hacker é o cara da tecnologia. É o cara que vai montar produto, é o cara que vai garantir que aquele produto está no ar, é o cara que vai garantir que o podcast tá sendo acessado, quantas pessoas estão acessando. É o cara de tecnologia, né? E o último, hipster, que é o cara mais criativo, que é o cara que vai fazer toda a questão do branding da empresa, da marca da empresa. É o cara que muito provavelmente vai olhar para como que essa usabilidade está sendo feita, como que estão consumindo o meu produto. É o cara da experiência do cliente, tá? Então, também foi, junto com essa pegada do CEO, da pequena empresa para grande, foi considerado esses três grandes nomes, né? Existe uma metáfora do hustler, do hipster e do hacker, totalmente metáfora, para a gente fazer com que isso figuradamente fosse traduzido numa linguagem mais corporativa. Aí você fala assim, Aleph, então quer dizer que o CEO de uma startup hoje que está nascendo, que não fatura nada, para daqui 3, 4 anos ela faturar R$1 bilhão e abrir IPO, é o mesmo cara que começou atrás? Não necessariamente. Mas tem vários casos que de empresas pequenas viraram empresas grandes e até hoje o fundador é um CEO desde quando ele começou, há 10 anos atrás. O Fabrício, que é o fundador da iFood, ele é o CEO desde então. Na verdade, agora recentemente passou para o Barreto, que também é um dos fundadores. Mas não necessariamente o CEO de uma startup vai para uma empresa grande. Então, quer dizer que então que um CEO de uma startup pode se tornar Vai dar CEO de uma empresa grande? salto. Pode, mas não é as regras do negócio. Não é o pré-requisito. Um CEO de uma startup, ele pode virar um CEO da startup dele mesmo, quando ela virar uma startup gigantesca, abrindo IPO, já não é mais startup, né, mas scale-up, a gente tem já um processo um pouco mais maduro. Pode. Tanto que, às vezes, os CEOs, eles largam a cadeira de CEO para só virar conselheiro Só depois. conselheiro. Porque ele não tem mais ele não tem um perfil. Ele conseguiu, até a página 2, Ele criou um segurar a negócio que empresa. engoliu ele. Só que agora tomou uma proporção que agora vai falar sobre escalabilidade global. E esse cara, ele conhece muito o Brasil. E ele nem fala inglês, ele não quer dar o passo 2. Então também é interessante a gente ter também essa visão de até onde a gente vai, né? Pô, eu vou ter que ser CEO? O mercado diz que sim. O rótulo diz que sim. Mas, humildemente, a gente tem que estar sempre autopoliciando, né? Meu, será que eu sou um CEO? Por um acaso? Inclusive, essa é uma pergunta que eu tenho que te fazer. Por que por acaso? Cara, por acaso, porque as pessoas quando iniciam no empreendimento, vamos colocar de novo o exemplo que eu dei de uma mãe que em algum momento ela precisava complementar a sua renda familiar e ela passou a vender bolo de pote. E ela viu nessa oportunidade, mesmo que ela não entendesse que era um ato de empreender, e só com o tempo ela passou a ter consciência de que isso era empreender, automaticamente ela se tornou CEO. Por acaso, por quê? Porque foi de uma hora para outra, foi mediante, como você mesmo colocou, uma necessidade, seja pagar contas, uma dificuldade financeira, etc e tal. E o por acaso, ele vem de um insight, de um estalo, que é o quê? Muitas pessoas aí que são prestadores de serviço, as pessoas simplesmente falam, eu sou um PJ. Cara, vai chegar algum momento que você vai ter um estalo na sua cabeça que vai ser um grande divisor de águas, que você vai falar, ou a partir de hoje eu mudo... Essa palavra é muito tirada de coisa de otário, mindset. Mas ou você vai trocar o seu mindset, então vamos colocar outra palavra, ou você vai trocar os seus costumes e a sua rotina do fazer profissional, ou você não vai conseguir ter resultados. Performar. Também as pessoas são contra alguns termos, mas de novo. Para você ganhar mais, falando bem sinceramente, assim, numa linguagem mais palatável, para você ganhar mais, você vai ter que fazer alguma coisa diferente. A partir da hora que você passa a ter consciência de que esse processo vai demandar de algumas skills, algumas habilidades, cara, o por acaso entrou na sua vida. Porque daí você fala, cara, eu comecei a vender o bolo de pote porque a princípio eu só queria
comprar uma chuteira pro meu filho jogar uma bola, ou porque eu queria dar uma boneca pra minha filha, Legal. ou então porque ia fazer uma festinha de aniversário e eu queria comprar doce. Mas peraí, agora eu vi que o que eu ganho fazendo isso dá conta de me proporcionar uma rentabilidade tão grande quanto a que eu tenho no meu trabalho convencional, seja CLT, você que faz bico, etc e tal. Eu acho que é nessa hora que eu entendi que o acaso surge na vida. Você fala, cara, eu sou empresário, eu sou um empreendedor, eu sou o CEO do meu negócio. Estalo, né? Mesmo que, assim, de novo, talvez o principal fato das pessoas não seguirem na carreira do empreendedorismo ou de realmente ali estancarem as suas empresas é por conta do negativismo que a gente encontra ao redor. Porque fala assim, CEO, você é CEO do quê, mano? Se enxerga. Você vende bolo para comprar chuteira pro seu filho. Então, entenda que nem todas as pessoas têm a mesma mentalidade que você. Nem todas as pessoas estão preparadas para viver isso que você está buscando. E, de novo, também não julgue essas pessoas porque elas não estão no mesmo patamar que você está buscando e que você está adquirindo essa cultura. E uma das coisas mais difíceis é o quê? É o que o Ali falou no começo, que ele teve a possibilidade e teve, vamos colocar aí como essa bênção, esse privilégio, de ter uma família que, em tese, já tinha um viés de empreendedorismo que acontecia ali dentro. Seja ele indiferente da escala que seja. E eu vou falar outra coisa, cara. Esse negócio interessante, né? O rótulo, ele também te veste um sapato, né? Sabe aquele negócio assim? Pô, o famoso rapport, né? Deixa eu colocar os seus sapatos pra ver a sua dor, pra eu entender o seu sofrimento, pra entender como que você é no dia a dia, né? O famoso modelo de rapport. Eu lembro quando eu fui doutor Panaceia, né? O famoso Ctrl-C, Ctrl-V dos doutores da alegria, os palhaços que vão visitar os pacientes nos hospitais. Quando você colocava o nariz do palhaço, cara... É outra persona. É outra persona. E é um nariz de palhaço. Mas o nosso cérebro, ele tem alguma dopamina ali que ele joga ali e fala assim, cara, agora que você mudou de personagem. Talvez que seja a mesma percepção. Se você hoje é uma pessoa que faz bolo e vende bolo, e você pode se intitular como CEO do seu negócio, porque você executa, eu tenho que vender 10 bolos por semana. Você tem um planejamento. Para eu vender 10 bolos, eu tenho que ter uma margem de tanto. Cara, você sabe o que é margem, o que é lucro. E se você não sabe, de novo, você precisa aprender o que é isso. E aqui no canal a gente vai te ajudar com isso. Vai ter conteúdo voltado para isso. E se você se sente bem como CEO, coloca essa nomenclatura no teu dia a dia. O teu cérebro ele vai acostumar com essa ideia e você vai ter também a percepção de que, pô, então agora eu tenho que executar. Porque eu vi lá no podcast que o E é de executive, de execução. Então eu tenho que ter essa visão de como que eu executo, como que eu dobro essa meta, como que eu calculo parcerias, que tipo de... Hoje eu vendo no boca a boca. Daqui a pouco eu vou vender nas padarias. Eu vou deixar um bolinho ali e vende, e o que não vender depois eu dou um desconto. Cara, essa é a cabeça. Acho que... Não sei se o rótulo pode ser ruim e bom, né? É que esse rótulo, cara, o que eu vejo? Ele passou a ser utilizado de uma forma tão maçante às vezes... que criou um caráter pejorativo até para quem utiliza muitas vezes. Pode ser. Ele veio muito difundido e hoje em dia, aonde eu vejo de novo, causou esse impacto negativo. Hoje em dia qualquer pessoa é CEO. Veja, apesar de toda pessoa ser CEO por acaso, isso não significa que seja um CEO bom. Então, como em todas as profissões, há pessoas que executam de forma satisfatória e não satisfatória. Exato. E talvez o percentual dentro desse universo de empreendedorismo seja muito maior de pessoas que executam de forma não satisfatória. Prova disso que nós temos dados concretos aí de taxa de mortalidade das empresas e de startups, como você colocou. 3 anos, vale da morte. Então, isso deixa bem claro pra gente que as pessoas focam muito no resultado negativo e talvez toda vez que colocam isso como essa sigla, como esse cargo e vestem para si essa realidade, nem sempre as pessoas entendem a importância disso e a forma. Elas não têm as habilidades e as competências necessárias. E digo mais para você, tratando-se de Brasil, que é um país que não tem uma cultura do empreender tão incentivadora, aonde eu busco essas coisas. Então, assim, esse projeto, ele é um grito também para que
esse conteúdo, essa voz, todos esses insights que você passou hoje, de novo, cara, não é coisas que as pessoas vão encontrar em qualquer lugar. Então, assim, você levou anos para você aprender isso. Você tá dentro de um ambiente corporativo super produtivo e, de novo, você que tá ouvindo, você que tá assistindo esse programa, você tá tendo a oportunidade de colher esses insights. E, cara, de novo, eu aprendi muito até o que você falou aqui, porque o podcast eu até brinquei onde você abriu. Eu falei, cara, na verdade, mais do que fazer o programa, é uma oportunidade de eu convidar as pessoas que eu quero falar e aprender alguma coisa com essas pessoas ainda mais. De ter esse tete a tete. Então, assim, é uma conexão diferente. É o que você falou, é a dopamina no cérebro que muda a forma como acontece, porque, assim, há anos a gente conversa, a gente nunca sentou e conversou Nunca dessa sobre forma. isso. Foi verdade mesmo. Cara, primeira coisa, ouça mais CEO Por Acaso podcast, porque aqui eu acho que é uma forma de você aprender o que é ser um empreendedor. Então, acho que a primeira coisa começa por aí. 2, a galera que fala que não sabe fazer qualquer coisa pra mim hoje é preguiça pura. Ah, não sei cozinhar. Cara, se colocar no YouTube como cozinhar um macarrão, vai ter alguns vídeos lá. Tem tudo, né, Aleph? ChatGPT. Agora que a revolução... Eu brinco que a gente tá vivendo uma revolução também agora, que ninguém tá percebendo. A revolução da inteligência artificial. Cara, se exponha, coloque a mão no ChatGPT, no Copilot, no Gemini, em qualquer inteligência artificial. Coloca a mão, por curioso mesmo e curiosa. Cara, você descobre o mundo ali. Pergunta por texto, por áudio, qualquer coisa. Ele vai te responder alguma coisa ali. Vai ter uma forma de você aprender algo nesse sentido. Fora livro e bibliografia. O livro ainda existe, né? Seja ele físico ou digital. Acho que assim, por falta de conhecimento, não tem. E também a proposta do podcast aqui, ela bate um pouco nessa tecla, né? Conhecimento, ouvir cases, que deu certo, que deu errado. No final do dia, eu acho que a gente tem que... A gente precisa ter humildade pra ouvir e saber encarar as coisas também de uma forma mais receptiva, cara. E eu tenho a livre poesia, né, do Sócrates, né? Só sei que nada sei. Acho que quanto mais a gente estuda, menos a gente sabe. E aí, matematicamente, não só filosoficamente, é uma verdade isso. Quanto mais eu estudo uma coisa, menos eu sei. Tô estudando inglês. Cara, você vê o quanto de inglês você não sabe. Tô estudando matemática. Tu vai ver o quanto de matemática você não sabe. Tô usando empreendedorismo. Tu vai ver o quanto de coisa você não sabe. É muito louco isso, né? Parece que é uma dicotomia, né? Quanto mais eu estudo, mais burro eu sou. É essa a ideia. Então, acho que é um pouco disso. Eu faço uma analogia muito, Cleiton, de artes marciais, né? Eu sou um cara que eu gostava sempre muito de artes marciais, beleza? Aí, artes marciais, eu gostava de fazer karatê. Aí eu fui pro judô. Cara, judô também é uma arte marcial. Só que karatê é uma coisa, judô é outra. Tá num grupo chamado artes marciais, mas karatê é uma coisa, judô é outra. O que eu quero dizer com isso? Quando eu fazia karatê e depois eu fui pra judô, eu achava que era artes marciais. E é outro esporte, é outra cultura, é outra forma. O CEO de uma startup, ele tá fazendo karatê. A hora que ele passa para um CEO de uma empresa que é a mesma empresa, que agora fatura alguns milhões por ano, é judô. É arte marcial. Tem fundamentos, mas a forma de executar é diferente. Mas uma coisa você é muito bom em karatê. Tu é faixa preta. Se você mudou de esporte agora, você não vai continuar sendo faixa preta. Você vai ser faixa branca, meu irmão. Você vai apanhar pra caramba. Você tem uma escolha. Tu não vai conseguir ser faixa preta nessa mudança. A empresa tá faturando 100, a hora que ela faturar 1 milhão, não é porque faturar 1 milhão, não é que ela tá só fazendo vezes 10. É porque os processos também estão mais difíceis. As pessoas que você tem que contratar, não é mais uma contrato por semana. São 10 pessoas por semana. Os pagamentos que você tem que fazer, não é agora só mais D30, é D60. As parcerias que você tem que fazer, não é mais uma, são 10 agora. Então, não é só uma matemática de padeiro, né? Tudo se torna mais complexo. E a gente tende a pensar que eu sou CEO agora, eu continuei sendo CEO. Talvez não, talvez tenha uma hora que você tem que falar o seguinte: eu devo sair de karatê para ir pro judô? Eu quero perder a faixa preta, aí vem existe um outro viés, né? A falácia dos custos, né? Afundados. Parece que eu tô perdendo. Eu tô deixando minha faixa preta pra conquistar branca. Sim. Só sei que nada sei. Ou você aprende e tem a vontade de aprender, ou você tem a humildade de dar um step back e falar, cara, eu não consigo mais fazer essa empresa escalar. Ou eu vendo a empresa, ou eu viro conselheiro, ou eu contrato alguém melhor do que eu. Porque talvez eu não vou conseguir ser o melhor CEO pra essa empresa. E tá tudo bem. Tudo bem. Se você não tomar essa decisão, a empresa vai afundar.
Tinha um pouco disso, cara. Onde buscar esse conhecimento e assim por diante, eu acho que vem um pouco também da humildade do conhecimento. É difícil. Tempo passou, hein, Adefinho? Cara, Isso aí. agradeço demais, cara, a aula que você deu aí para todos os CEOs que passarão a nos acompanhar. E, cara, é foda porque a forma como uma pessoa coloca, às vezes, uma ideia, um conceito que a gente tem, como abre a mente de novo, cara. Humildemente sentei aqui hoje para aprender muito com você e minha cabeça tá explodindo porque tem muita coisa para parar, para repensar, e com certeza as pessoas aí que vão ter essa oportunidade, esse privilégio de ouvir você, também vão aprender muito. Queria que você deixasse, cara, talvez uma mensagem, assim, do Aleph para esse CEO que, por acaso, que vai assistir, que vai ouvir esse programa. O que você acha que é fundamental para que um CEO esteja, ou uma habilidade, ou algum tipo de coisa? Claro que você já deu muitas pinceladas, mas agora, assim, deixando essa parte um pouco técnica de lado, falando, assim, de uma forma autêntica e genuína ali do que vem de você. Cara, ser CEO na visão de Aleph Essa é uma pergunta, cara. Cara, pra mim é um cara que ele tá sempre preparado pra morte da empresa. Sabe aquele negócio de apagar a luz? Cara, se apagar a luz eu vou ligar o celular. Se apagar a luz eu vou ligar a lanterna. Se apagar a luz, alguma coisa eu vou fazer pra essa luz voltar e eu conseguir voltar a ter visão desse negócio. Pra entender onde que eu tô e o que tá acontecendo. Então acho que é o cara que tá sempre preparado pro pior. As pessoas têm que parar de jogar com o time que tá dando certo toda hora e o time que tá ganhando mexe. Mexe sim. Às vezes é sorte. E a outra... Cara, eu acho que, de novo, a gente tem que ser sempre a pessoa que vai estar buscando os melhores talentos para estar ali junto com você. A gente tem vários casos aí que eu vejo que as empresas contratam pessoas piores que elas, executivos e líderes que querem a liderança e que têm medo de contratar alguém para roubar o cargo dela. Cara, para mim um CEO é o cara que consegue garantir que as pessoas que ele contrata vai ter a cabeça de contratar pessoas melhores que eles. Porque aí, por si só, a matemática fecha a conta. As pessoas boas no teu time fazem com que o seu negócio seja mais próspero e dê mais resultado. E pessoas boas são pessoas boas, cara. Acho que tudo isso acontece. E cabeça de professor, cara. Meu pai, acho que, de novo, ele falava o seguinte: quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. Então, se eu ensinei alguma coisa hoje pra vocês, pra alguém, eu acho que eu também mais aprendi. Porque eu acho que isso é uma via de mão dupla, cara. Obrigado de novo pelo canal, parabéns. Podcast sensacional. Prazerzaço. Espero estar aqui no próximo. Pô, terá replays com você, com certeza. Daqui quanto tempo? Daqui uns 3 anos? Não, tem muita coisa pra você ensinar e pra aprender e compartilhar com a gente. Boa. Deixa eu pegar essa câmera minha aqui, produção. Lembrando, se você gostou desse conteúdo, se ele foi motivador, se ele foi transformador, você teve aí algum insight valioso, compartilha com a gente, coloca aqui no comentário. As redes sociais do Seu Por Acaso estarão aqui embaixo também. As redes para você fazer contato com o Aleph, seguir, conhecer as empresas dele, a Falo Bem, a Mini, também estarão aqui embaixo. E, de novo, se você conhece alguém que precisa receber essa dose, essa pílula aí de conteúdo referente ao empreendedorismo, coisas que realmente vão fazer a diferença, que vão transformar ali o fazer profissional dessa pessoa, CEO, não negue esse conhecimento, porque, assim, da mesma forma como ele chegou e ele pode ter sido um impacto positivo e uma bênção no seu dia, você ouvindo ou você assistindo, de novo, é o que o Aleph disse, tenha a generosidade de compartilhar e fazer com que essa pessoa também passe a ter essa cabeça um pouco mais empreendedora, ou pelo menos a consciência do que é uma mente empreendedora. E eu espero ter você aqui com a gente ao longo dessa jornada. Hoje foi só o primeiro episódio aqui do videocast, nós teremos também o audiocast nas plataformas, e dentro lá das nossas redes sociais eu vou falar um pouquinho mais desse projeto. Teremos outros quadros, inclusive, aqui dentro do canal. Então, eu desejo muito sucesso. E talvez a frase que eu vou sempre bater com vocês é: o empreender depende do saber. Eu vejo vocês no próximo podcast. Falou, CEO!